E aí, você já acessou o nosso Facebook? Eu quero convidar você para curtir a nossa página no Facebook e também para compartilhar as publicações. Todos os dias existe uma nova publicação no Facebook do programa Lar e Família. Também no Instagram nós temos publicações diárias, quero convidar você para seguir o Instagram. E o blog do programa Lar e Família no site da Novo Tempo. Ali você pode acessar os programas anteriores e também fazer o pedido do seu curso bíblico Família Feliz. Está bem? E agora vamos voltar à Palavra de Deus, vamos estudar a Palavra de Deus. No programa anterior, nós começamos a estudar 3 afirmações de Paulo, em que ele descreve a gradativo desvirtuamento de pessoas que negam a Deus, desprezam a Bíblia como palavra de Deus, como critério para nortear a sua própria vida. Claro, isso vai afetar não só a própria pessoa, mas vai afetar os seus relacionamentos, vai afetar o seu casamento, vai afetar os seus filhos, vai afetar as pessoas que a cercam. Nós vimos que a primeira destas consequências desse afastamento de Deus está no capítulo 1 de Romanos, verso 24, que é a sensualidade. Sensualidade, eu gostaria que você não pensasse apenas em sexo, em algo ligado à sexualidade, mas sensualidade num sentido mais amplo, no sentido de uma pessoa que é regida pelos seus sentidos, por isso sensualidade. A pessoa que é regida pelos seus impulsos, que é regida pelas suas vontades, pelos seus desejos, ela levanta a hora que quer, deita a hora que quer, ela não tem regra para a vida, é uma pessoa de vida desregrada. A única regra que tem é a própria vontade. Isto é uma pessoa sensual. Em contrapartida, a palavra de Deus diz em Judas, verso 19, que a pessoa sensual, ela não é guiada pelo Espírito Santo. Então nós entendemos que quando a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ajuda a formar regras de conduta, regras de vida que são protetivas, que protegem a saúde, que protegem as relações. Mas em segundo lugar, Paulo diz que quando a pessoa se afasta de Deus, existem alterações na sua conduta sexual. Nós encontramos isso no verso 26 de Romanos capítulo 1 e no verso 27. No verso 26, Paulo diz que as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas. Claro, não há mais barreira. Então eu não respeito o plano de Deus original, nem o plano de Deus original de que a relação sexual deve sempre envolver um homem e uma mulher dentro do vínculo sagrado do casamento. Apenas 2 pessoas, não com uma pessoa, não com mais pessoas, mas dentro do vínculo sagrado do casamento. Então, no verso 26, Paulo diz que quando há afastamento de Deus, as mulheres mudam o modo natural das suas relações íntimas, tanto deixando o contato com o homem, isso pode ser deixando o contato com o homem e buscando outra mulher para relações íntimas, para relações sexuais, quanto não respeitando a fisiologia do próprio corpo, a funcionalidade dos órgãos sexuais, abandonando a razão, a lógica da funcionabilidade dos órgãos sexuais, começam a desonrar o corpo, como diz Paulo no verso 24, Romanos capítulo 1, verso 24. E agora Paulo diz que os homens também, no verso 27, deixando o contato natural com a mulher, se inflamam mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Torpeza são atos impróprios. Homens com homens. Deus criou o homem para manter contato sexual com a sua mulher e não homem com homem. Entre os atributos da nossa sexualidade está o de gerar filhos. Não é possível a geração de filhos como fruto de uma relação sexual de homens com homens, porque esta relação sexual ela é fisiologicamente inapropriada. Ela não é só moralmente inapropriada, ela é fisiologicamente inapropriada. Mas pode ser que eu esteja falando com alguém
que está lutando com emoções homossexuais. Podem ser mulheres ou podem ser homens. Por alguma razão tem esse impulso. Ou por terem sofrido abuso na infância, ou por alguma experiência no decorrer da sua vida. E algumas pessoas estão aí confundidas, pensando, será que eu sou homossexual? Escuta, Deus nos criou geneticamente ou homens ou mulheres. Existem apenas XX e XY, mas estes homens ou mulheres podem fazer escolhas. E estas escolhas nem sempre precisam estar conectadas aos meus impulsos. Por exemplo, se eu tenho impulso para usar bebida alcoólica, eu posso escolher não usar bebida alcoólica. É uma escolha. Se eu tenho impulso de comer demasiadamente chocolate, eu posso escolher não comer chocolate. E falando de bebida alcoólica, se eu sei que meu fraco é bebida alcoólica, meu pai dizia que aquele que é bêbado não pode passar nem perto de bar. Se eu sei que o meu fraco é bebida alcoólica, eu devo aprender que eu não posso beber nem socialmente, porque Deus me deu liberdade de escolha. Hoje existe uma ideia por aí querendo tirar daqueles que se acham homossexuais a liberdade de escolher, querendo determinar que são geneticamente homossexuais. Isso não está provado. A ciência não prova isto. A ciência diz que existem homens e mulheres. Podem existir pessoas que tenham impulsos homossexuais, desejos homossexuais? Claro que pode. Eu conheci um homem que hoje é um pastor da Igreja Adventista, lá nos Estados Unidos. Este homem foi homossexual durante boa parte da sua vida. Ele foi fundo na sua vida, longe de Deus, na sua vida mundana. Mas um dia, depois de receber orações dos pais, de amigos, que permaneceram orando por ele, permaneceram amando este homem, ele resolveu entregar a sua vida e a sua natureza, os seus impulsos, os seus gostos, as suas preferências para Deus. E resolveu permitir que a Bíblia servisse de critério para a sua vida, inclusive a sua vida sexual. E eu me lembro que alguém perguntou para ele, numa reunião que nós estávamos, uma reunião internacional sobre sexualidade, ele era um dos convidados, ele foi um dos palestrantes, e um dos participantes perguntou para ele, escuta, você acha que alguém pode nascer homossexual? E a resposta dele foi, se alguém nasceu homossexual, precisa nascer de novo. Eu posso ter nascido com impulsos que não são apropriados. Eu posso ter nascido com uma inclinação para mentir. Mas se eu escolher, posso pedir ao Senhor um coração novo. Posso dizer, meu Deus, cria em mim um coração novo. Renova dentro de mim um espírito reto. E uma outra pergunta que fizeram para ele foi, você ainda tem tentações homossexuais? E a resposta dele foi muito interessante. Ele disse, Jesus foi tentado até quando estava na cruz. Mas a tentação não é razão para pecar. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As velhas coisas passaram, eis que se fizeram novas. Gálatas capítulo 2, verso 20. Aquele que está em Cristo, aquele que anda com Cristo, aquele que se expõe ao Evangelho, aquele que entra em contato com a Bíblia, aquele que acorda cedo todos os dias para orar, para andar com Deus, aquele que clama a Deus por um coração novo, é uma nova criatura. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo
àquele que crê, diz Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 16. Por isso Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa a minha origem, não importa como eu nasci, não importam os meus impulsos, não importam minhas inclinações, não importam meus instintos, o Senhor pode transformar estas coisas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As antigas coisas passaram e se fizeram novas. Deus é poderoso para transformar a loucura do meu coração e me dar um coração novo, me dar uma natureza nova. Mas eu preciso pedir a Deus, eu preciso clamar a Deus, eu preciso diariamente levantar da cama e dizer, meu Deus, eu não quero levantar para trabalhar, eu quero levantar para adorar, eu quero levantar para andar contigo, eu quero levantar para submeter a minha vida à autoridade da Tua Palavra, à autoridade de Jesus, ao domínio do Espírito Santo. Por isso, antes de sair para o trabalho, eu agora vou à Tua presença, porque eu quero permanecer contigo. Eu quero que o caráter de Jesus seja transplantado para mim. Eu quero que este eu anterior, este eu antigo, ele seja morto com Cristo. Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu, com estas minhas inclinações anteriores, antigas, eu estou crucificado com Cristo. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. É uma vida de milagres. Não pense na vida toda, mas pense no hoje. Hoje Deus pode me ajudar. E amanhã, se eu me acordo e vou à presença de Deus, amanhã Deus vai me ajudar. Não pense na vida toda, pensa no agora. Deus é maravilhoso. Existem milagres à nossa espera. Deus quer fazer milagres. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de poder. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A gente vai para o intervalo e a gente volta para continuar esse assunto. Até já! No primeiro bloco, nós estivemos estudando Romanos capítulo 1, os versículos 24 a 27. Deus fala, aqui Paulo fala, inspirado por Deus, que quando há um afastamento da vontade de Deus, quando os homens deixam a Deus de lado, quando os homens rejeitam a sua palavra como critério para a vida, como guia, como proteção para a vida, então eles estão entregues à concupiscência do seu próprio coração carnal, ou seja, a sensualidade. E isto, aparece agora nos versos 26 e 27, vai afetar a sua vida sexual. E tanto mulheres como homens passam a ter relações íntimas contrárias à natureza, em alguns casos contrário, inclusive, à fisiologia. O corpo não é usado devidamente como Deus programou lá no Jardim do Éden, como Deus formou com a sua mão santa, Deus formou o meu corpo, o nosso corpo. E agora, quando Deus é desprezado, a fisiologia também não é respeitada. E tanto homens como mulheres deixam de lado o contato sexual natural por outro, fora, contrário à natureza. Mas relação sexual contrária à natureza, não natural, fora do plano de Deus, não é só relação homossexual. Existem outros tipos de sexualidade contrária à natureza. Por exemplo, a pornografia. Pornografia não é plano de Deus. Está fora do plano de Deus. Alguém pode perguntar, pastor, será que pornografia é pecado? Olha, o conceito de pecado é uma coisa bem ampla. Muitas pessoas veem pecado apenas como um ato, uma transgressão. Mas sabe que pecado é uma condição da minha natureza. E a gente vai estudar isto em programas posteriores. Pecado é uma condição mental de afastamento de Deus, de desvio da vontade de Deus, que vai gerar atos. Mas
Pecado também é tudo aquilo que me prejudica ou prejudica outros. O problema é que, com a nossa visão curta, nós enxergamos muito pouco como seres humanos. Deus vê muito mais do que nós. A palavra de Deus diz assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Ou seja, Deus vê muito mais longe. Deus vê o desdobramento das coisas. Deus vê as consequências das nossas escolhas que nem sempre nós mesmos enxergamos. Então, quando a gente fala de pornografia, a pornografia é extremamente destrutiva para os relacionamentos. Quando você tem pornografia num casamento, você está destruindo esse casamento. Eu tenho visto histórias e mais histórias de casamentos destruídos pela pornografia. Eu estou me lembrando de uma história, há muito tempo atrás, de um casal que teve o seu casamento destruído pela pornografia. A princípio, o esposo começou a assistir vídeos pornográficos. Depois, ele convidou a esposa para assistir com ele, como que para dar um clima, uma pimenta no seu relacionamento íntimo. Então, eles assistiam o vídeo para ali se incentivarem, para se motivarem para a relação sexual. Um dia, este homem descobriu que a sua esposa, que havia sido uma mulher santa, membro da igreja, andava com Deus, ele também um líder na igreja, ele descobriu que a sua esposa o estava traindo com outro homem. Porque a pornografia que ele introduziu à esposa, esta pornografia baixou a mente da esposa, fez com que ela enxergasse a relação sexual apenas como algo mecânico para dar prazer. É isso que a pornografia ensina. A pornografia ensina que você pode ter um outro ser humano como um pedaço de carne a seu dispor para o seu prazer, e não como um ser criado à imagem de Deus, que tem sentimentos, que sofre, que chora, que sente tristezas, e não para formar relacionamentos. A pornografia não forma relacionamentos. A pornografia é extremamente hedonista, somente preocupada com o próprio prazer. E é por isso que a pornografia é alienante. Ela afasta a pessoa dos relacionamentos. Porque para você manter uma vida sexual saudável dentro do casamento, olha, minha gente, dá trabalho, hein? Dá trabalho, você precisa sair. Estou falando para homens agora. Você precisa levar ao shopping, você precisa passear, você precisa ouvir. Homens não gostam de ouvir, homens têm muita pressa, homens têm muita coisa para fazer. E precisam ouvir as conversas das mulheres. Sabe que a mente do homem funciona numa frequência diferente da mente da mulher. São frequências diferentes, mas faz parte do amor um entender a linguagem do outro. E o homem que quer investir na sua vida sexual, porque nós fomos criados por Deus com impulsos naturais para o sexo. Mas para que você possa ter relação sexual com a sua esposa, precisa haver intimidade, precisa haver carinho, precisa haver trocas emocionais, precisa haver bondade, precisa haver perdão, não vingança, não ódio, precisa haver amor. Amor é um compromisso que você faz com uma pessoa por toda a vida. Precisa ter essas coisas, senão você não vai ter a sexualidade plena que Deus planejou no casamento. Agora, isso dá trabalho. Para as mulheres, dá trabalho investir numa relação.
Para os homens, dá trabalho investir numa relação. Agora, quando você não quer ser flexível num relacionamento com um ser humano, é muito mais fácil você partir para a pornografia. E a pornografia tem uma irmã gêmea, que é a masturbação. Elas andam juntas. É outro tipo de relação ou de sexualidade não natural que está implícita aqui no texto de Romanos, capítulo 1, versos 24 em diante. A pornografia e a masturbação estão implícitas aqui. São tipos de sexualidade não naturais, alienantes, que afastam relacionamentos, que terminam com casamentos. Eu sei do que estou falando, porque tenho ouvido pessoas, tenho trabalhado com pessoas já por quase 30 anos em relações matrimoniais. Eu sei do que estou falando. Este não é o plano de Deus para a nossa vida. Mas eu quero dar esperança. Se por acaso estou falando a alguém que está envolvido nestas práticas destrutivas de relacionamentos, humanamente falando, impossíveis de serem rompidas. Eu vou repetir. Humanamente falando, estas práticas não naturais, sexuais, são impossíveis de serem rompidas. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu não estou falando de coisas naturais. Eu estou falando de milagre. E talvez alguém precise de alguma ajuda humana, de alguma terapia, para assessorar este milagre, mas não substitua a terapia pela busca de Deus. A terapia deve andar junto com a busca de Deus. E essa terapia deve ser uma terapia com uma cosmovisão bíblica, ou seja, um terapeuta que pense com esses critérios aqui da palavra de Deus. Aí você vai estar seguro. Deus nos ama, Deus nos quer bem, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de poder. E se tem alguém aqui hoje que está ouvindo, assistindo o programa Lar e Família, que está envolvido em pornografia, está vendo, se sente mal por isso, não consegue romper com essas cadeias, é alguém que está envolvido em masturbação, não se sente bem com isto, sente que esta não é um tipo de sexualidade natural, aprovada pela palavra de Deus, e quer se afastar disto, mas sente que não tem força, que não tem poder. Eu quero convidar você, se este é o seu caso, para uma guerra espiritual, para uma batalha espiritual, porque Romanos 1, capítulo 1, verso 16 diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus é poderoso. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é um Deus que perdoa pecados. Ele não só perdoa como purifica. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Ele me perdoa, mas não me purifica, eu sou um pecador perdoado e volto a pecar. Mas se Ele me perdoa e me purifica, eu já não sou mais pecador, eu sou outra criatura, eu sou uma nova criatura. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Eu posso ser pecador, eu posso ter estragado a minha vida, eu posso ter estragado meus relacionamentos, mas justificado pela fé, eu tenho paz com Deus em Cristo Jesus. E Romanos capítulo 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você acorda de manhã, não para ir trabalhar, mas você acorda para ir a Jesus, para ir à presença dEle, para estudar o Evangelho, para estudar a sua palavra, não há mais condenação
sobre você. O inimigo de Deus não pode olhar para você e dizer, aqui está um pecador. Porque Deus olha para você e Ele diz, aqui vai uma pessoa pura, aqui vai uma pessoa santa, aqui vai uma pessoa que anda comigo, não há mais condenação sobre essa pessoa, aqui está uma pessoa justificada, transformada, que recebeu um coração novo, novos impulsos, novos gostos, novos prazeres, prazeres santos dados por Deus. Você não quer colocar a sua vida, sua mente, as suas inclinações nas mãos de Jesus? Eu quero orar com você. Vamos orar. Senhor Deus, entregamos nas Tuas mãos a nossa mente, entregamos nas Tuas mãos o nosso corpo, entregamos nas Tuas mãos nossa sexualidade. Senhor, toma nossa mente para a Tua honra e glória, opera milagres agora, eu te peço em nome de Jesus. Amém.